terceira reportagem da série sobre a crise da água. Nós vamos falar hoje sobre a repercussão da estiagem nos hospitais e nas indústrias. E uma experiência agrícola mostra como gastar menos água e produzir mais. A cada dia, o volume de água do açude de Boqueirão diminui. O nível está tão baixo que parte das comportas do reservatório aparece de forma clara. E sem água suficiente para atender Campina Grande e mais 19 municípios, a situação é cada vez mais grave nas indústrias, nos hospitais e em outras instituições. No maior hospital de Campina Grande, o Trauma, a falta de água provocou mudanças. O consumo caiu de 160 mil litros para 120 mil litros de água por dia. Uma parte dos banheiros dos funcionários está desativada. As pilhas de lençóis são lavadas com água de carros-pipa. Dá em torno de 35 mil litros de água por dia. Uma faixa de 4 caminhão-pipa por dia. Mas nesse setor de esterilização é difícil economizar. Os instrumentos cirúrgicos devem ser lavados com água abundante. Isso evita a contaminação. A água é nossa matéria-prima essencial para o processo de esterilização. Até porque a primeira etapa do processo de esterilização é a lavagem, certo? Então, se você tem uma lavagem eficaz, uma lavagem adequada, automaticamente você vai ter um processo de esterilização adequado. O Trauma atende mais de 7 mil pacientes por mês. A demanda é alta e o diretor teme o colapso no abastecimento. Se houver o colapso total da água, então realmente a situação ficará difícil, porque mesmo com 2 poços artesianos com uma vazão razoável, eles não são suficientes. O dono dessa fábrica que recicla garrafas PET no distrito do Velame sentiu essa dificuldade há 6 meses. Mesmo com um poço artesiano, ele teve que reduzir a produção de plástico moído quase pela metade. Foi preciso demitir 20 funcionários. E se a crise de água continuar, tem uma probabilidade aí de a gente também ter novas demissões. O momento é de incertezas para 30% das indústrias abastecidas por Boqueirão. Quem trabalha nelas é refém do medo de ser o próximo na lista de demissões. O sentimento é de tristeza porque do mesmo jeito que teve vários cortes, a gente sabe que pode acontecer, vir ocorrer a qualquer momento com um da gente, né? Então a gente tenta o máximo colaborar com a empresa para que a empresa não passe por mais esse corte. Para o presidente da FIEP, a Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, só as chuvas e a transposição de águas do Rio São Francisco podem resolver o problema da indústria. Nós sabemos que teremos água até o final do primeiro semestre, com certeza. Muitos dizem em abril, outros falam maio, outros falam junho. Eu prefiro acreditar aí em abril, maio nós vamos ter água. Mas nós temos que suprir esse período, porque poderá haver um hiato entre a água que existe em Boqueirão e a água que vai chegar da transposição. Enquanto espera a chuva e as águas do São Francisco, seu Fernando deu um jeito de manter a produção de hortaliças, cerca de 700 mil pés por mês. Os açudes perto das plantações, na zona rural de Lagoa Seca, a 7 quilômetros de Campina Grande, secaram. Daí, seu Fernando ouviu falar na técnica de hidroponia, pesquisou o assunto e contratou 2 especialistas. Agora, as hortaliças são cultivadas em estufas artesanais, longe de insetos e com a água de poço misturada aos nutrientes. Além disso, toda a água é reutilizada. Olha só como o sistema é eficaz. Tá vendo essas caixas de água aqui? Cada uma tem 1000 litros. A água é bombeada por esse cano que vai até a ponta dessa bancada, que mede mais ou menos 18 metros de extensão. Daí ela retorna vindo por esses canos e deságua aqui. Com a reutilização da água, dá para se economizar mais ou menos 80%.
é muita coisa. A hidroponia, com a falta de água, foi a solução que nós encontramos para produzir mais com menos água, por questão da falta de água que tanto nos causa transtornos. E o seu Fernando, que estava de malas prontas para deixar a região por causa da seca, já pensa em aumentar a produção. O meu pensamento é crescer a hidroponia. Já estou com o terreno pronto, só estou vendo como é que eu vou fazer a outra hidroponia. Sem chuvas, sem água. E agora, o que fazer? Seu Fernando encontrou um oásis, enxergou uma oportunidade em meio à crise. Amanhã nós vamos falar sobre a qualidade da água do açude de Boqueirão.